Olá, meus amigos das redes de proteção, tudo bem? Eu me chamo Juliano Gucci, sou produtor do curso Instalador de Rede de Proteção, curso completo. E estou aqui mais uma vez nesse vídeo para lhe dar algumas dicas. Quero te dar hoje 3 dicas do que você deve fazer antes de instalar a sua rede, antes de chegar na casa do cliente para instalar. 3 passos que você não pode esquecer. Preste atenção nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Enfim, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. Vou te dar um conteúdo de qualidade que vai te ajudar muito na hora do trabalho, para você não errar como instalar suas redes. Então, o primeiro passo que você deve dar antes de instalar sua rede é você fazer o orçamento na casa do cliente. Isso é extremamente importante, eu diria que é uma das partes mais importantes do trabalho, para você não perder o seu material e não estragar a sua rede. E fazer um trabalho de qualidade para o seu cliente. Então você tem que chegar na casa do cliente e levar uma trena simples como essa aqui. Tá? Com essas trenas a gente vai fazer a medida dos vãos, dos espaços, das janelas, sacadas, enfim, escadas, o que tiver que fazer, para você ter as medidas exatas para fazer o orçamento corretamente, para poder cobrar o valor correto e justo para o seu cliente, e também para você levar já as redes prontas para o trabalho. Tá? Esse negócio de você olhar o vão... Já eu acho que tem 2 metros por 1 metro. Não vai funcionar, você vai cortar errado sua rede, vai chegar lá, vai sobrar muito, vai faltar, enfim. Então não pode fazer isso. Então você tem que aprender a medir, tá certo? E como é que você vai medir? Normalmente a forma de a gente medir é a largura pela altura. Nós temos que ter noção do que é largura na horizontal e altura na vertical. Tá? Um exemplo, fosse uma janela aqui, eu vou colocar lá no canto onde vai ser instalado o gancho, né, onde a rede exatamente ela vai ficar. Vou abrir a trena então, né, na medida até o outro lado e ver quanto deu. E aí eu tomo nota, num papel, uma caneta, se quiser, ou se você é mais moderno, você coloca no celular, no bloco de notas do celular. 2 metros de largura por 1,5 de altura. Um exemplo. Você vai tomar nota lá, 2 de largura, 1,5 de altura. E assim você vai fazer em todas as janelas, todas as peças que você vai ter que colocar a rede. Se for uma sacada, ela tem 2 metros de largura até a primeira curva, daí depois ela tem mais tantos metros, assim, faço toda a largura da sacada. Daí vamos supor que deu 8 metros, tá? E a altura deu 2 metros e 10, por exemplo, ou até o corrimão deu 1,70 m, né? A gente mede certinho aonde vai ser fixado o gancho, em cima e embaixo, esquerda, direita, esquerda, como você preferir, mas tome nota de tudo, de forma que quando você chegar na casa do cliente para fazer a instalação, a sua rede já vai estar toda separadinha, numeradinha, pode botar uma fitinha nela aqui com o nome da, né, a peça, então qual sala, qual quarto, enfim, quarto do bebê, quarto do casal. Então você vai chegar na sua casa, na sua firma, né, onde você prepara as suas redes, você vai pegar essas notas que você tomou das medidas, multiplica por 15 malhas, né? Mas 14 malhas geralmente é o suficiente. Você está trabalhando com uma malha 5, a rede padrão residencial é uma malha 5. Por que dizendo que é malha 5? Bom, é malha 5 porque ela tem 5 centímetros de nó até nó. 5. Então são 14 malhas, você pode contar, cortar e você não vai errar. Tem dúvida? Acha que posso, né, ter um problema, então multiplica por 15, ok? O que eu quero dizer com isso? Porque antes de cortar a rede você vai ter que calcular exatamente quantas malhas você vai ter que contar para cortar. Então você vai pegar um exemplo daquela janela que eu falei antes. Então 2 metros de largura, né? Vamos supor que a janela tinha 2 metros de largura. Então 2 metros, 2 vezes 15, vamos deixar no 15, tá? 30 malhas. Então na largura, na horizontal você vai contar 30 malhas, ok? 30 malhas. E na vertical, então como foi dito, como eu falei, vamos supor que tenha 1,5 metro. Então 1 metro seria 15 malhas, mais vamos supor umas 7, né, meio metro. 22 malhas é o suficiente para fazer 1,5 metro. Então
ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque cheguei aqui, 22, cheguei aqui, tá? Um exemplo, essa aqui é a malha 22. Como é que eu cortaria aqui? Eu separaria aqui, ó. Você consegue enxergar? Você vai cortar com uma certa folga, não corta muito rente. Cortaria aqui, ok? Note que não tem alguns centímetros aqui, vai sobrar uns fiozinhos. Corta aqui no meio, assim. Tum. Próxima malha, então, para não errar, vem na de baixo, aqui, ó. Tá vendo? Você não pode errar. Cortou aqui, vai cortar aqui embaixo agora aqui. Tá? E assim você vai cortando. 22 malhas. Então vai ficar 30 na horizontal. 1, 2, 3, 4, assim eu conto. Depois quando eu chegar lá no final, eu vou contar 30, vai ficar 30 assim, ó. 1, ó o nó. 1, 2, aqui no nó. 3, 4. Então qual é o cuidado que você tem que ter? Você olha a rede, isso aqui ela tá em pé, tá? Ela fica sanfonadinha assim, ó. A parte que fica estreitada assim, aqui ela tá em pé. Você não pode fazer isso aqui, ó. Senão você vai acabar errando e a rede fica feia. Então a rede corta assim na horizontal e aqui na vertical. Ok? Assim a rede está em pé, assim a rede está deitada. Conseguiram entender? Olha aqui, ó. Um pedacinho de rede, tá? O que acontece? Você olhando assim, ó, a impressão que dá é que tem mais rede no comprimento. Na verdade não tem, quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 malhas, tá? Tem uns restinhos. 13 malhas na largura. Olha a altura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram só? E qual é a sensação que a gente tem? Ela é mais comprida na altura, mas não é, ela é mais comprida na largura. Aqui nesse caso aqui, tá? Então por isso que não pode fazer a olho. Olhei a janela, botei na janela lá assim comprida, isso aqui cabe. Não. Quando você esticar a rede no lugar, ela vai dar aquela vai encolher na altura, vai aumentar na largura e vai faltar rede. Então não tente fazer a olho, é calculando, tá bom? A medida que você mediu, os centímetros, metros, centímetros, né? Vezes 15, para a malha 5, ok? Ou 14. Se você começa a notar que está sobrando rede, muita rede para ajustar na hora, né? Começa a fazer 14. Mas a princípio é bom fazer 15. Você vai fazer agora passar a corda, deixar a corda que vai ficar fixando a rede lá, vai deixar passada já na rede, para quando você chegar na casa do cliente você só abre a peça e coloca lá e manda bala, não precisa passar a corda na hora. E como é que vamos fazer isso aí, né? Juliano, o que tu me diz? Bom, muito simples. Usando o exemplo anterior, a janela tem 2 metros por 1,5, né? Tem 2 embaixo, 2 em cima, 1,5 de um lado, outro meio do outro lado, tranquilo. 1,5 mais 1,5, 3 metros, mais 2, 2, 4, 4 mais 3, 7. 7 metros à volta. Mas se eu cortar 7 metros vai ter corte suficiente? Claro que não. Tem que botar 1/2 metro a mais para a gente poder fazer a amarração depois da rede, tá bom? Da atração e amarrar. Então eu cortei lá 7,5 metros de corda, meço 1 metro de corda na trena, tá? Eu já sei a medida aqui no meu caso, né? Do meu ombro aqui, ó, até a ponta da minha mão aqui, ó, eu estico o braço, dá 1 metro. Então eu faço o quê? 1, 2, 3, 4. Até 7. Corta a corda, então 7,5 metros. 7, falei, 7,5 metros. Corta a corda, dou uma queimadinha na ponta. Então você vai queimar a pontinha para não ficar desfiando. Fica certinho daí, tá bom? Então, como eu falei, largura, altura. Eu gosto de finalizar embaixo da janela, da rede. Eu vou passar a corda dos lados e em cima. Se você gosta de finalizar do lado, vou passar dos lados, embaixo, em cima e de um lado só, tá? Então basicamente vai costurar mesmo. Pega a ponta da corda, pega a malha de cima aqui, na extremidade, passa para a frente, uma atrás da outra, frente de uma, atrás da outra, frente de uma, atrás da outra, tá? E assim você vai costurando a corda na rede. Bem simples, ó. Frente e atrás, tá bom? Agora vai zigue-zagueando na rede, tá? Depois que você passou tudo em cima, você vai pro lado. Ó, a corda tá aqui, vou pegar a ponta da corda, né? E vou, ó, se ele saiu de trás pra frente, eu vou dar mais uma jogadinha aqui, ó, que eu vou de trás pra frente de novo aqui,
e vou baixando agora. Agora tô no lateral, ó. Tá bem tranquilo. Deixa eu você enxergar, ó. A gente tá aqui assim, eu posso, se você preferir, pode pegar assim também, ó. Tá? Aqui, tá? Deixo passadinho aqui, beleza. A minha corda, na minha rede. Tá? Esse é só um exemplo, tá? Uma rede pequena aqui. Então vai ficar tudo passadinho e num lado vai ficar aberto, então, pra gente finalizar. Numera a peça, nomina a peça como você quiser. Então, só tem que chegar no cliente e saber qual peça de qual área, né? Qual janela, qual sacada, enfim. Furar, botar bucha e gancho e botar a rede. No outro vídeo, eu já expliquei em outros vídeos, mas no outro vídeo eu explico melhor então a instalação em si. Mas hoje eu queria falar sobre essa prévia do trabalho, propriamente dito. Prévia, uma parte do trabalho, pré-instalação. Tá bom? Orçamento, cálculo, preparo da rede, corte da rede, corda, medida e preparo da corda também, costurar a corda na rede e nominar então as peças, deixando tudo bem organizado para o seu trabalho ficar de excelência. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.